Além de autorizar o funcionamento das instituições financeiras, o Banco Central também normatiza do ponto de vista operacional. O Banco Central estabelece as normas operacionais das instituições financeiras. Estas normas operacionais estão consolidadas num manual, o MNI, Manual de Normas e Instruções, que é um consolidado das normas operacionais dos bancos e demais instituições financeiras, consolidado esse expedido pelo Banco Central. O Banco Central normatiza o funcionamento operacional das instituições financeiras. E nós estamos acompanhando na tela que ele também tem o poder de intervir e fiscalizar. Fiscalizar é parte da sua atribuição. O Banco Central fiscaliza se as normas expedidas pelo próprio Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional e a própria legislação estão sendo cumpridas. E caso o Banco Central perceba descumprimento de normas, erros graves ou até mesmo fraudes, ou problemas de liquidez ou de solvência, nós nos referimos em aula anterior acerca dos problemas de liquidez e solvência. Liquidez, a falta de dinheiro disponível do curto prazo, e solvência, a questão, a possibilidade da instituição não só cumprir os compromissos de curto prazo, como ter saúde econômica, dar lucro, dar bons retornos. Pois bem, se o Banco Central detecta problemas de liquidez ou de solvência ou descumprimento de normas, ele tem o poder de intervir nas instituições financeiras. E esta intervenção, ela pode se dar por três mecanismos. Ela pode ser uma intervenção propriamente dita, ela pode se dar por meio do chamado RAET, Regime de Administração Especial Temporária. E pode também se dar pela liquidação extrajudicial. Vamos então entender o que significa cada um desses mecanismos. Vamos ver primeiro as semelhanças entre os dois primeiros e a diferença deles para o terceiro. E, em seguida, as características peculiares da intervenção e do Regime de Administração Especial Temporária, o RAET. A primeira grande diferença entre os dois primeiros, intervenção e RAET, com relação à liquidação extrajudicial, é que, tanto na intervenção quanto no regime de administração especial temporária, o banco, a instituição financeira, continua aberta e funcionando, continua operando, fazendo negócios. Entretanto, não está sendo mais dirigida pelos diretores que estavam lá antes da decretação da intervenção. E nem o dono, nem o controlador tem mais nenhuma gestão sobre a instituição. Tanto no regime de administração especial temporária, no RAET, quanto na intervenção, o Banco Central toma conta do banco, destitui a diretoria, afasta o controlador e assume a gestão do banco com uma diretoria de interventores nomeada pelo Banco Central, composta de funcionários do Banco Central. Mas, tanto na intervenção quanto no RAET, o banco continua aberto e funcionando. Essa é a grande diferença em relação à
liquidação extrajudicial. Na liquidação extrajudicial, o banco é liquidado. Como o próprio nome diz, liquidação. Ele deixa de funcionar, deixa de existir como instituição, ele é fechado pelo Banco Central, é liquidado. Equivale à falência, mas há algumas importantes diferenças da falência. Em primeiro lugar, a falência é uma medida judicial, decretada pelo juiz da vara de falências e que precisa do pedido de um credor. Já a liquidação é extrajudicial, é decretada pelo Banco Central. E o Banco Central não precisa que ninguém peça para ele para decretar uma liquidação. Basta que ele verifique a existência de graves problemas na instituição, problemas insanáveis. Então, o Banco Central, na liquidação extrajudicial, nomeia um liquidante, que irá fazer um trabalho semelhante ao do síndico da massa falida. Uma observação importante é que, após a nova lei de falências, tornou-se mais fácil a transformação da liquidação extrajudicial em falência judicial. E o Banco Central tem interesse nisso, tanto que o último caso rumoroso, o último caso conhecido de liquidação extrajudicial de um banco, que foi do Banco Santos, este processo já foi convertido em falência. Hoje, quem está cuidando do problema do Banco Santos é a Vara de Falências de São Paulo e já é considerada a massa falida da instituição. O Banco Central tem interesse em transformar liquidação extrajudicial em falência, tanto que o Banco Central elaborou um anteprojeto mudando esses regimes e acelerando essa transformação da liquidação extrajudicial em falência, pelo seguinte: porque o Banco Central quer se concentrar na vigilância das instituições que têm ainda salvação ou que estão boas, para que continuem boas, para que o sistema financeiro continue sólido. E, por outro lado, o fato da liquidação ser extrajudicial torna mais vulnerável a contestações judiciais. Então, é de interesse do Banco Central transformar a liquidação extrajudicial em falência, passar a condução do processo para a justiça especializada. Mas existe este mecanismo, liquidação extrajudicial. Neste momento, o Banco Central liquida a instituição e ela deixa de funcionar. Vamos ver agora as diferenças entre os outros dois regimes. Como vimos, tanto na intervenção quanto no RAET, o banco continua aberto e funcionando. Só que há dois critérios que distinguem um mecanismo do outro. Na intervenção, não há um prazo legalmente definido. E ao final da intervenção, a instituição financeira pode ser devolvida ao antigo controlador. Não quer dizer que vai ser necessariamente, mas pode ser. No caso do RAET, não. No caso do RAET, o prazo é de 6 meses, prorrogável uma única vez, ou seja, um prazo limite de 1 ano, e ao final do RAET não será devolvido para o antigo controlador. Ao final do regime de administração especial temporária, por definição do próprio regulamento, a instituição financeira ou é liquidada, se não tiver jeito, não houver solução, ou ela será vendida para um outro grupo econômico. Essas são, então, as 3 modalidades de ação do Banco Central intervir nas instituições financeiras. Intervenção propriamente dita, regime de administração especial temporária
ou liquidação extrajudicial. Prosseguindo, então, cabe também ao Banco Central exercer o controle do crédito sob todas as suas formas. O Banco Central controla o crédito que foi concedido. O Banco Central, no ano de 2011, foi o executor das medidas de diminuição do crédito definidas pelo Conselho Monetário Nacional, uma vez que, neste período, há uma ameaça de recrudescimento da inflação. E como nós vimos, o crédito aumenta o volume dos meios de pagamento. Então, para controlar a inflação, é necessário esfriar o crédito. E uma série de medidas, de exigências foram feitas para restringir a oferta de crédito. E cabe ao Banco Central vigiar, fiscalizar o cumprimento destas exigências. Além disso, há um outro tipo de exigência que também se encaixa no papel do Banco Central de controle do crédito. Estamos falando das exigibilidades. Exigibilidades são, como o próprio nome diz, são exigências legais em relação à destinação dos recursos. Como nós vimos em aula anterior, nós temos o funding, que é a fonte de recursos. Esses recursos serão utilizados em alguma operação de crédito. Pois bem, exigibilidades é quando o Banco Central define, ou o Conselho Monetário Nacional define e o Banco Central fiscaliza o cumprimento, que uma parte de determinados recursos tem que ser destinados a uma determinada operação de crédito. Vamos aos exemplos. E dois exemplos de exigibilidades. Por determinação legal e normativa, pelo menos, no mínimo, 25% do que foi captado em depósitos à vista tem que ser direcionado para o crédito rural. Outro exemplo importante de exigibilidade. No mínimo, 65% do que foi captado em poupança tem que ser direcionado para o crédito imobiliário. Isto são exigibilidades, são exigências da legislação e da regulamentação que caberá ao Banco Central fazer cumprir. Ele fiscaliza se as instituições financeiras estão cumprindo essas exigências e pune aquelas que descumprirem, imputando, por exemplo, percentuais adicionais de compulsório sobre aquele total de recursos que não foi destinado para o fim determinado. Cabe também, privativamente ao Banco Central, estabelecer as condições para o exercício de cargos de direção nas instituições financeiras. Como vimos, o Conselho Monetário Nacional define os critérios para constituir um banco, para quem quer ser banqueiro. Cabe ao Banco Central definir os critérios para quem quer ser diretor de banco, para quem quer ser executivo. Para exercer um cargo de direção em um banco, é necessário cumprir exigências. Estas exigências são definidas pelo Banco Central.